Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Evaldo e este é mais um vídeo do canal A Verdade Vos Libertará. E hoje nós vamos estar falando sobre a vida do profeta Oséias. E a grande questão da vida do profeta Oséias é: o casamento do profeta Oséias foi um casamento figurado, ou será que foi um casamento literal? Literal ou figurado? O versículo em questão que nos levanta esta dúvida é livro do profeta Oséias, capítulo 1, e o verso 2 e o verso 3, que diz assim: Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor, e foi e tomou a Gomer, filha de Dibraim, e ela concebeu e lhe deu um filho. O questionamento aqui: esse casamento que o Senhor ordenou ao profeta Oséias, que era profeta de Deus, foi um casamento literal ou foi um casamento apenas figurado? Eu vou deixar aqui a minha opinião, não sou dono da verdade, né? Você pode dar a sua opinião também aí nos comentários, né? Vamos debater, também pode deixar lá no meu Instagram, que vai estar no final desse vídeo. Você pode também estar comentando, ok? Mas vou deixar aqui a minha opinião sobre este assunto. Eu acredito que o grande paradigma, o grande desafio desta questão é responder a seguinte pergunta: como que um Deus santo, ou será que um Deus santo poderia dar uma ordem absurda desta a um profeta seu, que também tinha que ser uma pessoa santa? Respondendo esse paradigma, então chegaremos a um consenso. Eu acredito, eu tenho essa opinião comigo, que o casamento do profeta Oséias foi um casamento literal, foi um casamento real, e eu vou responder para você o porquê eu entendo isto. A primeira questão, né, se nós temos que responder como que um Deus é santo, o paradigma, essa é a questão, como que um Deus santo poderia dar uma ordem absurda dessa, e nós achamos que isso é uma ordem, um mandamento absurdo. Então, como nós vamos entender que na própria genealogia de Jesus, ou seja, nos antepassados de Jesus, houve mulheres como Raabe, que era uma prostituta, mulheres como Betseba, que era uma adúltera, né? E outras mulheres também. Então, será que isso também comprometeu a genealogia de Jesus? Será que isso comprometeu Jesus como o Messias, né? Porque se era proibido casar-se com uma prostituta, então no passado de Jesus corria nas veias de Jesus o sangue de prostituição, ou não é? Então este é um questionamento. O segundo questionamento que eu levo para essa discussão: se o casamento de Oséias foi um casamento figurado, a esposa dele foi uma esposa figurada, como muitos creem, aonde entra então os filhos e o sogro? Será que o sogro também era figurado? Será que os filhos também eram figurados? A Bíblia nos prova, em Oséias capítulo 1, do verso 2 ao verso 9, que essas pessoas eram real. Se o sogro, o filho era real, a esposa também era real. E se a esposa era real, o casamento era um casamento real. Outra questão que me leva a acreditar que o casamento do profeta Oséias foi um casamento literal
é porque Deus fazia sempre assim. O profeta levava a palavra de Deus falada, mas também muitas vezes ele pregava através da sua própria vida. E Deus ordenava ao profeta, muitas vezes, que vivesse certas situações para que o povo pudesse entender na vida do profeta, né, uma profecia. Que é o caso também do profeta Jeremias, que viveu um celibato. Deus proíbe o profeta Jeremias, não sei se por um determinado tempo ou se a vida toda, a não se casar. Jeremias, capítulo 16, o verso 1 e o verso 2. Deus proíbe o profeta Jeremias de ter um casamento. Dessa maneira, levando uma mensagem ao povo de Israel. Então, se o profeta Jeremias viveu um celibato, outros profetas também viveram situações parecidas, isso me leva a crer que a vida do profeta Oséias também foi uma vida literal. Outra questão, Deus nunca proibiu o profeta de casar com uma prostituta. Deus proibiu lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 21 e o verso 7, o sacerdote de casar com prostituta, não o profeta. Então, essa ordem que não pode, Deus deu uma ordem que não pode casar-se com a prostituta, não, essa é uma ordem que Deus deu aos sacerdotes. Então, os sacerdotes não podiam casar-se com prostitutas. A outra questão que me leva a crer que o casamento de Oséias era um casamento literal, se o seu pensamento é questão que é pecado ou não é pecado, Oséias pecou ao casar-se com uma prostituta, então leia bem a Bíblia aqui no capítulo 2, Deus não ordena Oséias a prostituir-se, ele ordena a casar-se com uma prostituta. Ele foi lá, tirou aquela prostituta, não sei se era prostíbulo, se era nas ruas da prostituição, há umas controvérsias sobre esse assunto que não vamos entrar aqui para não gerar mais polêmica, mas ele casou-se com ela, ele tomou ela por esposa. Ele não foi lá no prostíbulo, ele não foi lá na casa de prostituição e deitou-se com a sua esposa, com Gomer. Não, ele pegou e trouxe Gomer para sua casa e casou-se com ela e teve filhos. Então, ao meu ver aqui, ele não errou, ele não pecou, Deus não mandou ele pecar. O grande mandamento de Deus era casar-se, era tomar, não ir e prostituir. E a grande questão aqui nesses 14 capítulos de Oséias é a mensagem que o livro de Oséias passa, que é o amor incondicional de Deus para com Israel. Deus amava Israel, Deus ama Israel incondicionalmente, apesar de Israel ter se prostituído. E na Bíblia, você ir atrás de outros deuses também é tratado como prostituição, entendeu? Então, mesmo Israel se prostituindo com outros deuses, Deus nunca deixou de amar Israel. Então, é mais uma questão aí que eu trago a você, que o mais importante de tudo, não é se o casamento era literal ou figurado. A grande questão, a grande importância desse livro, os 14 capítulos, é a mensagem que este livro traz. O amor incondicional de Deus para com seu povo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Espero ter esclarecido você. Entre no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like lá, deixe a sua opinião, nos siga nas redes sociais, porque este é o meu, é o seu, é o nosso canal. A verdade vos libertará.